Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso no bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 57, Uma Coisa Te Falta. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo que eu faço do capítulo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo. Esse é um capítulo relativamente curto, talvez não dê tempo de ler tudo nos 20 minutos que eu tento fazer aqui. Então vai lá, lê tudo, tem lições ricas e espirituais para minha e para sua vida. Então vamos lá, Desejar Todas as Nações, capítulo 57, Uma Coisa Te Falta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem que fez essa pergunta era príncipe, tinha grandes haveres e ocupava posição de responsabilidade. Vira o amor de Cristo manifestara para com as crianças que lhe fora levadas. Viu quão ternamente as recebera e tomara nos seus braços. O coração encheu-se-lhe de amor para com o Salvador. Sentiu o desejo de ser o seu discípulo. Nada vai atrair eu e você a Cristo, nada vai atrair pessoas a Cristo que não seja o próprio amor de Cristo revelado. E pode ser na minha vida revelado para atrair outras pessoas a Cristo, pode ser na vida de outras pessoas para me atrair a Cristo. Nada vai nos atrair a Cristo que não seja o próprio amor de Cristo. Devemos ter isso em mente, porque quando nós vivemos o amor, nós levamos amor às pessoas, nós estamos atraindo pessoas a Cristo. Este príncipe tinha uma alta conta, sua própria justiça, não pensava na verdade que faltasse em qualquer coisa. Contudo, não estava de todo satisfeito, sentia a falta de algo que não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo assim como fizeram com as criancinhas e satisfazer-lhe as necessidades espirituais? Ele achava que nada faltava, mas ainda assim sentia a falta de alguma coisa. Isso parece muito com nós em alguns momentos da nossa vida. Achamos que nada nos falta, mas ainda assim acreditamos que falta alguma coisa. Aquele jovem, quando viu que Jesus abençoou as crianças, também queria ser abençoado pelo Mestre. Ele também queria receber a bênção de Jesus, porque se Jesus, com todo aquele amor, abençoava as crianças, ele também queria receber aquela bênção e aquele amor para ele. Mesmo pensando que nada faltava, ele não estava satisfeito, queria algo mais. Isso daí pode ter também alguns princípios de egoísmo, sempre querendo algo mais. Não era o caso aqui que estava movendo esse jovem, mas pode ter sim algum desses princípios. Devemos tomar cuidado com estar faltando alguma coisa, que essa coisa que nos falta seja sempre algo que vai nos levar a Cristo, não nos afastar e nos prender neste mundo. Cristo contemplou o moço como a lhe ler a vida e a sondar-lhe o caráter. Amou-o e ansiou dar-lhe aquela paz, graça e alegria que lhe havia de mudar essencialmente o caráter. O que faltava para aquele jovem era uma mudança de caráter. Era a mudança que apenas Cristo poderia fazer por ele. Quando Cristo viu ele, quando Cristo nos olha, ele nos ama e ele anseia fazer essa mudança na minha e na sua vida, mudar o nosso caráter. E aqui eu vou abrir a leitura de hoje da Bíblia, que tem uma parte importante aqui referente a isso. Deixa eu colocar aqui que a gente... Aqui, Marcos 19, 21. Jesus lhe disse: quer ser perfeito, a perfeição de caráter que Deus quer implantar em mim e em você, Cristo em nós. Era isso que Cristo desejava fazer por ele, inundar a vida dele com a divindade, com ele próprio, Cristo vivendo nele. E ele quer fazer assim comigo e com você hoje. O Redentor almejou criar nele aquele discernimento que o habilitaria a ver a necessidade da devoção, da alma e da bondade cristã. Anelou ver-lhe um coração humilde e contrito, consciente do supremo amor a ser dedicado a Deus e ocultando a própria deficiência na perfeição de Cristo. Cristo almejou
mudar a vida dele por completo, que ele de fato agora se humilhasse o coração, que ele de fato abrisse mão de todo aquele ego que ele tinha por se achar justo, porque ele tinha cumprido a lei desde o princípio. Ele queria de fato que aquele jovem abandonasse tudo isso e que ele escondesse as imperfeições dele em Cristo. E isso é o mesmo desejo de Cristo para nós hoje, que possamos nos humilhar verdadeiramente, confiante que Cristo quer e vai viver em nós, que podemos esconder a nossa imperfeição em Cristo e a perfeição do caráter de Cristo ser a nossa, ser imputada em nós. Cristo, lendo-lhe o caráter, o amou, mesmo o caráter imperfeito, mesmo nós, cheios das nossas falhas, os nossos defeitos, Cristo nos ama, assim como amou aquele jovem. No coração do moço estava desabrochando o amor para com Cristo, pois o amor suscita amor. Amor chama amor, não é Cristo. Deus nos ama primeiramente, e assim nós somos capazes de amá-lo. Por tudo que Ele fez por nós, Ele demonstra amor, e agora eu e você somos atraídos por esse amor, e Ele gera amor em nós, e aí nós temos sim de fazer nossas escolhas, de nos entregarmos a esse amor e vivermos esse amor com Deus, de fato, abrindo mão do nosso eu, para que de fato seja um amor genuíno ou não. Jesus anelou vê-lo como co-obreiro seu. Quando nós amamos a Deus, de fato, quando nos entregamos a Deus, nós somos co-obreiro na obra de Jesus. Ansiou tornar-lhe semelhante a si próprio, um espelho em que refletisse a semelhança divina. E é esse o desejo de Jesus para mim e para você, e é isso que eu tenho falado diversas vezes, diversos estudos aqui, quando nós estamos lendo, estudando esse ano bíblico, principalmente agora o Desejar Todas as Nações. A perfeição divina em nós, não porque eu vou conseguir, não porque eu vou fazer alguma coisa, não porque eu sou bom, não porque eu sou capaz de fazer isso, mas porque quando eu faço o 100% do meu esforço de me entregar a Deus, abrir mão do meu eu, abrir mão das minhas vontades, dos meus quereres, dos meus prazeres, abrir mão deste mundo, aquilo que é impossível a mim, Deus irá fazer. A semelhança divina em mim e em você, porque Deus vai habitar em nosso coração, quando de fato entregarmos o nosso 100%, tudo aquilo que podemos fazer, nós fazemos, e não deixar, infelizmente, as coisas que nós mais vemos é as pessoas se entregando aos seus prazeres dentro da igreja, não abrindo mão de nada e falando, Deus entende porque eu saí da igreja, porque eu não guardo mais o sábado, porque eu preciso trabalhar, Deus entende. Porque eu não consigo parar de tomar café, Deus entende porque eu não consigo o refrigerante, Deus entende porque eu não consigo parar de ver os filmes e as séries, porque como é que eu vou conversar com os meus amigos? Como é que eu vou me excluir do mundo? Como é que eu vou viver sem a cultura daqui? E as pessoas vão colocando que Deus entende e não abrem mão de nada. E querem o mundo e a Deus. A gente já vai ver já daqui a pouco que é o mesmo espírito, o mesmo caráter do jovem rico. Cristo leu no coração do príncipe, uma só coisa lhe faltava, mas essa era o princípio vital. Muitas vezes só nos falta uma coisa, e esse é o princípio vital. É aquilo que falta, que nós temos de fazer para que Cristo de fato viva em mim e em você. Carecia do amor de Deus na alma. Esta falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. O amor de Deus na alma, o amor de Deus em todo o meu ser, o amor de Deus me movendo. Era isso que faltava ao jovem rico, e é isso muitas vezes que nos falta. E isso iria ou irá nos corromper se continuar em falta. Com a condescendência, fortalecer-se-ia o egoísmo. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado o seu supremo amor do próprio eu. O eu do jovem rico era o amor supremo dele mesmo. Então, ele amava mais a ele do que a Deus, as coisas dele, o ele guardar os mandamentos, o ele ter muitas posses, o ele ser uma pessoa de respeito, influente, um príncipe judaico. Ele era o amor supremo dele.
E para que Cristo pudesse habitar nele, para que Cristo pudesse transformar o caráter, para que ele pudesse ser um espelho de Cristo, ter um caráter transformado, para que as imperfeições dele fossem escondidas em Cristo e Cristo vivesse nele, ele precisaria abrir mão do eu, abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão dos seus desejos, abrir mão deste mundo. Cristo submeteu esse homem a uma prova, e aqui uma coisa importante: somos muitas vezes provados por Deus, e prova não é tentação, Deus não tenta ninguém, mas há provas por parte de Deus, e há uma diferença que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que é bem profundo. Então, Cristo submeteu esse homem a uma prova, assim como Cristo foi provado várias vezes ao longo da sua vida. Foi tentado também por Satanás e foi provado para demonstrar o seu caráter perfeito. Chamou-o a escolher entre os tesouros celestial e a mundana grandeza. E agora aqui Jesus coloca dois caminhos a ele, e ele deve escolher qual seguir. Da mesma forma que eu e você temos dois caminhos à nossa frente e temos de escolher. Era assegurado tesouro celeste caso seguisse a Cristo. Para mim e para você também. Tesouro celeste, vida eterna, seguindo a Cristo. Devia, porém, render o próprio eu, entregar a vontade à direção de Cristo. A própria santidade de Deus foi-lhe oferecida. Tinha o privilégio de tornar-se filho de Deus e co-obreiro de Cristo no tesouro celestial. Mas deveria tomar a cruz e seguir o Salvador na vereda da abnegação. Para que possamos escolher a Cristo, de fato, devemos nos abnegar do próprio eu, devemos abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos quereres, abrir mão. É isso que nós temos que fazer, abrir mão deste mundo. Nada pode ser mais importante do que Deus, nada pode ser mais importante do que amar a Deus e fazer a vontade de Deus. Enquanto isso não for o mais importante em nossas vidas, enquanto não abrirmos mão de tudo para assim fazer e assim cumprir, estaremos seguindo as mesmas veredas do jovem rico, estaremos andando pelos mesmos caminhos do jovem rico. E Cristo, por amor de nós, ainda insiste e coloca dois caminhos à nossa frente, mesmo nós andando no caminho errado, mesmo nós andamos no caminho da morte eterna, Cristo ainda nos coloca outro caminho, o caminho da vida, o caminho andando ao lado dele. E muitas vezes eu e você continuamos andando no caminho da morte, porque amamos os prazeres deste mundo, amamos as coisas aqui, estamos enraizados aqui, firmes, agarrados, e não queremos soltar, por causa do prazer temporal aqui. E vamos caminhando para a morte, enquanto não abrimos mão disso. A escolha foi deixada ao seu arbítrio, e ao nosso também. A escolha é nossa. Eu e você devemos escolher qual caminho seguir. E se já estamos em 13 minutos, então aqui é uma coisa que eu posso falar, porque mais de 70% das pessoas que assistem o canal só assistem os primeiros 5 minutos. Se você chegou aqui, normalmente você vai até o final, e aqui eu posso ser um pouco mais duro, porque sei que você está buscando a Deus e quer melhorar. A escolha deixada ao seu arbítrio, a sua escolha. Tem coisas que não dependem de você, que é Deus que vai fazer um caráter perfeito. É Deus que vai fazer em mim e em você. Agora, abrir mão das coisas aqui, abrir mão de tomar café, como alguns aqui não abrem, que alguns falam que Deus entende, que Deus compreende. Não. Pessoas que não conseguem abrir mão do eu, não conseguem abrir mão das suas vontades, não conseguem abandonar as coisas aqui, coisas que só dependem dela, só depende de você fazer algumas escolhas, só depende de mim algumas escolhas. Essas escolhas que só dependem de nós abandonar, não serão aceitas no céu. Uma coisa é o caráter perfeito de Cristo, que é só Ele que vai fazer isso em nós, essa mudança em nós. Agora, abandonar as coisas desse mundo, abandonar as coisas que nos prendem, de contemplar as obras de Satanás. Satanás estende um banquete para nós, é chocolate, café, refrigerante, e é açúcar, e é todo esse monte de lixo. Se eu e você não abandonarmos as coisas aqui que cabe a nós fazer, se eu e você não abandonamos as coisas que nos prendem na frente de uma televisão, filme, série e qualquer coisa que seja,
se nós não abandonarmos aquilo que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer isso por nós, porque isso cabe a nós fazer. Isso é esforço humano. Não é sobrenatural isso, você se agarrar nas coisas aqui desse mundo. Eu me agarrar nas coisas aqui desse mundo. Não é sobrenatural abrir mão dessas coisas. Agora, o que é impossível, de fato, para eu e você fazer, Deus vai fazer. Essas coisas que nós estamos agarrados aqui, nos prendendo aqui, que não querendo soltar, como o jovem rico, essas coisas não dependem de Deus fazer. É uma escolha nossa. Jesus estava sequioso de sua conversão, mostrar-lhe o foco infeccioso do caráter. E Deus nos mostra o que está nos deixando na podridão, o que nos apodrece por dentro, as falhas do nosso caráter. Deus nos mostra isso. E com que profundo interesse observava o resultado, ao pesar o jovem a proposta. E muitas vezes eu e você estamos, será que vale a pena o céu? Tem as coisas aqui agora, eu posso viver minha vidinha aqui, eu posso... Até a minha família, muitas vezes, minha família me prende de não fazer a vontade de Deus. Ai, eu não quero ir para a igreja. Não... Alguns irmãos falando aqui que, no vídeo de segunda-feira, que o casamento no civil não é importante, não. O importante é morar junto. É isso aí. O importante é o sexo que é o casamento. Não é fornicação, não. Fornicação é prostituição, só quando você se vende. Então você pode sair se casando todos os dias com uma pessoa, como o mundo assim o faz. Pessoas que não querem abrir mão do próprio eu, das próprias vontades, ou que se agarram a outras pessoas, se agarram aqui nesse mundo e vão abraçadas juntos para a perdição, porque não conseguem abrir mão do mundo, das coisas aqui, para fazer a vontade de Deus. Devia dar as costas aos seus ambiciosos projetos. Se decidisse seguir a Cristo, deveria, em tudo, obedecer-lhe às palavras e abrir mão dos seus próprios projetos. Quando nós, de fato, queremos fazer a vontade de Deus, abrirmos mão das nossas coisas, do que a gente pensava, daquilo que a gente imaginava, e fazemos a vontade de Deus. Abrimos mão dos nossos projetos. Às vezes não é nem tão ambicioso assim, eu queria só ter uma casa, queria só ter um carro, queria. Eu quero, as minhas vontades acima das vontades de Deus. E não é errado ter um carro, não é errado ter uma casa. Mas será que esse carro, essa casa são algo que vai me aproximar de Deus? Será que vai ser algo que vai influenciar pessoas a reconhecer o amor de Deus? Será que eu vou usar esse carro para fazer coisas para Deus? Será que eu vou só olhar para a minha vida, para os meus prazeres, para a minha vontade? Sua elevada posição e seus bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Posição, bens, às vezes família, às vezes vontade, influenciando nosso caráter para o mal. Se acariciados suplantariam Deus em suas afeições, reter o Senhor pouco ou muito era conservar aquilo que lhe diminuiria a força e eficiência moral. Quando nós queremos agradar ao mundo, obedecer às coisas do mundo, servir às coisas do mundo, quando o nosso objetivo é as coisas do mundo, não conseguimos dar 100% de esforço a Deus. Isso vai afetando a nossa moral, isso vai corrompendo o nosso caráter, o caráter perfeito de Cristo que quer ser imputado em nós, que o Espírito Santo quer colocar em nós. Não é permitido por causa das coisas que estamos agarrados aqui. Pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, tornam-se tão absorventes. Tem bastante coisa aqui, já estamos em 19 minutos, vou ler só mais 2 textos para a gente encerrar. Queria o tesouro celestial, mas desejava igualmente as vantagens temporais que as riquezas lhe trariam. Queria o céu e o mundo. Não dá para escolher o céu e o mundo, não dá para servir a 2 senhores, ou é um ou é outro. Entristeceu-se de que existisse uma condição, de que existissem essas condições. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. A vida eterna vai exigir de todos sacrifício. Não é o sacrifício da morte em si, mas é o sacrifício do próprio eu, o sacrifício das nossas próprias vontades,
o sacrifício do meu querer para fazer o querer de Deus. O custo da vida eterna afigurou-se-lhe demasiado grande e retirou-se triste. Vamos para o último texto para encerrar, mas eu já pulei alguns aqui, por isso recomendo de meus irmãos, se você chegou até aqui, você é um daqueles menos de 10%, então se tem 400 visualizações, você é menos de 30 que chegou até aqui. Recomendo, irmão, vai lá, lê o capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou escuta o audiobook, porque você é de fato um daqueles que está buscando a Deus verdadeiramente. Eu e você devemos buscar a Deus verdadeiramente, fazer de tudo para fazer a vontade de Deus. Vai lá, lê, que tem muita coisa importante para nosso crescimento espiritual. Último texto. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. É por vezes apresentada em linguagem que essa figura autoritária, e parece, né? Você tem que largar isso, você tem que abandonar isso, porque não há outro modo de salvar homens senão cortar fora as coisas que mantidas aviltarão todo ser. Se nós quisermos manter as coisas desse mundo, não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Você não vai sair carregando a sua casa, o seu carro, os seus bens, a sua conta bancária para o céu. Devemos cortar tudo aquilo que nos prende a este mundo para podermos, de fato, abrir mão do nosso eu, das nossas vaidades, do nosso egoísmo, para sermos verdadeiros servos de Deus. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida do que a gente conversou, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algo que queira acrescentar aqui para a gente crescer espiritualmente juntos, estudar juntos, deixa nos comentários que eu vou ler, vou responder. Os pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez porque podemos abrir Tua palavra de estudar. Senhor, obrigado, Senhor, pelas palavras duras, sim, mas que precisamos ouvir, Senhor, para convertermos, para abandonarmos o nosso eu, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, abandonarmos de vez este mundo, Senhor, e fazermos toda a Tua vontade, Senhor. Por favor, nos ajuda. Não é fácil, porque nosso caráter imperfeito é atraído por essas coisas, mas sabemos que o Senhor irá nos ajudar. Iremos dar 100% de nós e o Senhor complete a obra que é necessária fazer em nós, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.